A gente vai continuar aqui a parte 2, né? Nós fizemos uma primeira parte explicando os principais tipos, as principais características dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, continuando aqui, nós temos as faixas de transição dos domínios morfoclimáticos. Entre todos os domínios, nós vamos ter essas áreas aqui, como está representado no mapa, claro de branco, que a gente chama de faixas de transição. São áreas localizadas entre os domínios morfoclimáticos que os delimitam e apresentam características específicas. Então, uma linguagem mais clara, é como se fosse um intervalo entre, por exemplo, aqui a gente tem o Cerrado e aqui nós temos o domínio amazônico. Então, não sai do Cerrado e entra direto no Amazônico, não. Tem uma faixa de transição que é como se essa faixa tivesse características de um e de outro, até chegar no que predomina, entendeu? Tanto da área aqui da Caatinga para o Cerrado, dos mares de morro para o Cerrado, para Caatinga, ou para o Cerrado, ou para a Araucária. Então, essas faixas, por isso não fala de transição, é um intervalo entre esses domínios morfoclimáticos. Tem muitos geógrafos e biólogos, eles não consideram que faixas de transição sejam consideradas domínios, né? Eles consideram que é mesmo uma área de encontro entre os dois ou mais domínios que se aproximam. E os domínios morfoclimáticos, eles possuem problemas também. Então, ao longo dos anos, os 6 domínios morfoclimáticos sofreram impactos que modificaram suas características originais. Então, o que a gente tem a falar sobre isso? Que florestas que antes eram vastas e densas, como a de Araucárias, hoje praticamente não existem mais. Alguns rios foram contaminados com mercúrio utilizado pelos garimpeiros. A prática da agricultura sem prévia preparação do solo resultou em erosão, dentre outros. Essas alterações ambientais foram resultado da ação do homem. Veja alguns aspectos que contribuíram para a devastação. Então foram eles: extração de madeira, atividade agrícola não sustentável, a expansão das cidades e o lançamento de esgoto no mar. Qual a diferença entre domínio morfoclimáticos e biomas? A palavra bioma é um conjunto de seres vivos. Então, quando se estuda a fauna, que são os animais, e a flora, que como esses animais e essa vegetação estão adaptados à condição de determinada região e como eles se interagem, então a gente está falando de bioma, ou seja, uma comunidade biológica, um conjunto de ecossistema. Então aqui o bioma, ele considera o conjunto de seres vivos, animais e vegetação. Quando a gente fala domínio morfoclimático, é a combinação de outros elementos: relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia, e como eles se interagem entre si. Então, o bioma enfatiza a vida, as espécies e o ecossistema, e o domínio morfoclimático são os aspectos físicos, principalmente no que diz a forma como clima, vegetação, relevo, solo e hidrografia interagem e a paisagem resultante dessa interação. Então, gente, foi uma breve explicação sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Qualquer dúvida vocês podem voltar ou perguntar. Espero ter contribuído para vocês entenderem melhor esse conteúdo. Bons estudos!